Olá, meninas, meninas preciosas, maravilhindas, únicas. Estamos aqui novamente juntas para compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos lá? Aqui novamente na minha Bíblia, né? Traz esse capítulo dividido em três partes. A primeira, a exortação à prática da santidade. O segundo, exortação à prática do amor fraternal. E o terceiro, a situação dos mortos em Cristo e a vinda do nosso Senhor. Então, vamos ver a primeira parte. Aqui, Paulo começa, né? Olha, finalmente, irmãos, finalmente, irmãs. Paulo roga, Paulo implora e exorta. Lembra que exortar é ensinar, estimular. Então, aqui Paulo roga e exorta no Senhor Jesus que eles, os tessalonicenses, continuem a progredir cada vez mais quanto à maneira que devem viver e agradar a Deus. E no versículo 3, ele fala: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E aí eu fui procurar, né? Eu sei o que é santificação, mas eu queria saber mais. Santificação fala de separação, sermos separadas para Deus e separadas do pecado. Então, aqui Paulo fala assim, olha, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, né? Que vocês sejam separadas para Deus, separadas do pecado. E a santificação, queridas, ela é um processo, ela é um crescimento contínuo. À medida, à medida que vai aprofundando o nosso relacionamento com Deus, ele vai nos mostrando áreas da nossa vida que precisam ser ajustadas, mudadas, transformadas. E ele quer nos ajudar nesse processo. Então, aí vem a santificação. É um processo contínuo. Começa quando nós aceitamos a Jesus e finaliza quando nós vamos para o nosso lar celestial. E a santificação, o que nós podemos fazer nesse processo, né? Para que nós possamos crescer em santificação. É a nossa comida diária. Nossa comida diária é cristã. É o nosso alimento, os nossos hábitos cristãos, que são o quê? Orar, né? Sempre orar, ler a palavra, não só ler, mas meditar, aprofundar no conhecimento da palavra. Aí vai falar também de jejuar, de ir à igreja. Então, é esse processo todo, né? Isso e muito mais. Mas eu estou citando alguns dos mais importantes, né? Que nós possamos deixar Deus trabalhar na nossa vida, na nossa santificação. Que nós possamos deixar Deus entrar, trabalhar, mesmo naquelas áreas mais secretas, naquelas áreas mais doloridas da nossa vida. Porque quando nós deixamos Deus trabalhar
ele vai mudando a nossa vida, vai transformando e nos tornando mais parecidas com Jesus, que esse é o objetivo. Amém? Então, essa é a vontade de Deus para mim e para você, a nossa santificação. E aí ele fala lá no versículo 4, versículo 4. Vamos lá no versículo 3, né, novamente, que fala assim: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Abstenhar vai falar de rejeitar, recusar. Recusem a prostituição. E a prostituição aqui está mais no sentido de sexo por dinheiro, né? De dar o nosso corpo em troca de dinheiro. Então fala, ó, rejeita isso. E só que prostituição também teve uma mudança maior também, né? Em outras áreas, que quer dizer, no geral, o seguinte: cuida do seu corpo, e principalmente nessa área, cuida do seu corpo na área sexual. E no versículo 4, né, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Santifique o seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito de Deus. Ele habita dentro de você. Então, saiba possuir o seu corpo em santificação, em honra. Separa o seu corpo do pecado. Separa o seu corpo para Deus. Para Deus. Honra o seu corpo. Então, olha, que cada uma de nós, colocando para nós mulheres, que cada uma de nós saiba possuir o próprio corpo. Não é o corpo do outro que está falando aqui, não. Está falando do próprio corpo. É eu cuidar do meu corpo e você cuidar do seu corpo. Em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Isso aqui é uma coisa muito séria. Então, nessa matéria de você cuidar do seu corpo, não ofenda o seu irmão. O seu irmão pode se ofender, dependendo das roupas que você usa, dependendo da maneira como você usa o seu corpo. E pode também ser, aqui fala também de nem defraude a seu irmão. Defraudar é você provocar desejos em outra pessoa e que você não pode corresponder. Isso é defraudar. Então, possua o seu corpo em santificação e honra. Em santificação, separação para Deus, separação do pecado, honrando o seu corpo, nem ofendendo e nem defraudando o seu irmão, né? Que com as roupas que você usa, com o jeito que você faz com o seu corpo, que você pode estar bem vestido, mas dependendo da maneira como você faz, você ofende e defrauda. Então aqui fala, olha, é Deus falando, toma cuidado. Contra todas essas, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, ele é o vingador. Deus vinga. Deus é o vingador. Então, aqui é uma coisa que é para a gente tomar cuidado. Porque Deus está... Deus está nos admoestando, né? Aí depois, lá no versículo 7, continuando ainda nesse tópico, né, de santificação, ele vai falar assim, olha, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação.
que é impureza? Impureza é sem pureza. Sem pureza vai falar de mistura. Então, Deus não nos chamou para nos para que nós possamos ser misturados. Misturados com coisa de Deus, com coisa de mundo. Não. Deus nos chamou para sermos puras. Puras, sem mistura. Deus nos chamou para que nós sejamos separadas para Deus e separadas do pecado. Para Deus, em santificação e honra. Lá no versículo 9, aí ele já fala: deveis amar uns aos outros. Deveis amar uns aos outros. Aqui já começa a exortação à prática ao amor fraternal. Porque assim como ele falou que, olha, nós exortamos a vocês, para que vocês possam progredir cada vez mais. Isso mostra que os tessalonicenses já estavam fazendo isso. Mas Paulo aqui estava estimulando, encorajando para que eles progridam, para que eles crescessem mais. E a primeira coisa foi a santificação, e essa segunda maneira aqui é amar uns aos outros, né? A prática do amor fraternal. E aí ele vai falar de outras coisas, né? No versículo 11. Vivam tranquilamente, cuidem do que é de cada um. Cuidem do que é de cada um. Tem pessoas que têm a mania de cuidar do que é dos outros. Aqui Paulo está exortando para que nós possamos cuidar do que é de cada um. Cuida do que é seu. Trabalhe com as suas próprias mãos. No versículo 12. Porte dignamente para com os de fora, e de que nada possa vir a precisar. Na mensagem, na versão a mensagem, fala assim: queremos que vocês vivam de um modo que conquistem o respeito dos que não são cristãos. Porque a gente sabe, queridas, que as pessoas que não são cristãs, elas não leem a Bíblia, elas leem a nossa vida. Elas leem a nossa vida. Então, Paulo está aqui falando, olha, queremos que vocês vivam de um modo que conquistem o respeito dos que não conhecem a Deus, dos que não são cristãos. Amém? Então, que você e eu, colocando essa palavra para nós, eu gosto muito de fazer isso, né? A prática da palavra de Deus, os nossos dias, para hoje. O que Paulo está querendo falar aí para nós? Paulo está falando para nós, olha, que você e eu possamos viver de um modo que conquiste o respeito dos que não são cristãos, dos que não conhecem a Deus. Que eles possam olhar para a minha vida e para a sua vida e respeitar. Amém? E aí, lá no versículo 13, ele já começa a terceira parte, né, desse capítulo, que é a situação dos mortos em Cristo e a vinda do nosso Senhor. Ele vai falar no versículo 13, para que os tessalonicenses não fossem ignorantes quanto aos que dormem. Para que nós não sejamos ignorantes quanto aos que dormem. Aqui as pessoas que dormem não está falando de sono normal, não, está falando de morte mesmo. Não, é que para nós não sermos ignorantes quanto àqueles que morreram já, que já morreram. Aqui Paulo está falando que aqueles que já morreram são como pessoas que dormem. E aí ele vai falar assim, olha, Jesus morreu e ressuscitou. Igualmente, Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que já morreram. E aí ele vai falar de
de várias coisas que vão acontecer nesse período, né? Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aqui, a partir do versículo 14. Primeira coisa, vai ser dada a sua palavra de ordem. Palavra de ordem de quem? Do Pai, de Deus. Vai ser dada a sua palavra de ordem. Ou, segunda, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Aí Jesus desce dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Aqueles que já morreram ressuscitam primeiro. Depois, os vivos que ficarem. Aqueles que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor no ar. Então, primeiro, depois de tudo isso aqui, Jesus desce dos céus com aqueles que já morreram, e aí aqueles que estão vivos serão arrebatados e vão se juntar com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança. E aí ele termina, e eu quero terminar também com o último versículo. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Consolai-vos. Fala de quê? Aliviem a aflição, o sofrimento dos outros com essas palavras. Consolai-vos uns aos outros. Você é consolada e você consola. Queridas, nos momentos de dor e de tristeza, uma palavra de conforto ajuda a seguir em frente, a não ser dominada pelo desespero. E uma das melhores formas de consolo, de conforto, é a palavra de Deus. O nosso paizinho mesmo nos consola, nos conforta muitas e muitas vezes na sua palavra. É quando ele fala para nós: não temas, eu estou com você. Não temas, eu estou com você, eu te ajudo, eu te levanto, levanta. Não foi isso que Jesus falou para muitas pessoas que ele curou? Falou para o paralítico que foi descido do teto, falou para o paralítico que estava lá no tanque de Betesda, e para tantas outras pessoas, ó, levante-se, levante-se, pega o teu leito e ande, vai para tua casa, siga a sua vida, levante, erga, levante. É hora de você se levantar, de você erguer, de você tomar uma posição, de você é, é, pegar assim, venha com o seu passado que vai te ensinar a não errar mais, mas que mostra quem você é, mas prossiga, siga em frente, esqueça as coisas que para trás ficam, né, para não te influenciar negativamente, esqueça e vamos prosseguir, vamos avançar. Então, o Pai que nos conhece, que nos ama, quantas vezes Ele fala conosco essa palavra? Eu sou a sua luz, eu sou a sua direção, pega na minha mão, eu estou com você, eu te sustento com a minha destra fiel. E que nós possamos ser pessoas assim, que nós possamos consolar umas às outras com estas palavras. Jesus está vindo. Jesus vai voltar. Isso é certeza, isso é esperança para nós.
Jesus vai voltar. Vai voltar. E que ele possa encontrar eu e você prontas, irrepreensíveis. E que antes, nesse período, enquanto ele não vem, que nós possamos consolar. Né? Quantas vezes nós estamos aflitas e quantas vezes nós vemos pessoas que estão aflitas também. E Deus pode nos usar para falar para elas, olha, vai dar tudo certo, vai passar, vai passar. Deus é com você, Ele não te abandonou, Ele vai te ajudar. E eu quero falar para você também nesse momento. Se você está passando por um momento difícil, seja de enfermidade, seja financeiro, seja no casamento, vai passar. Seja com os filhos, vai passar. Deus não te abandonou. Deus é com você. Ele te sustenta, ele te segura. E se você, quando você não der conta mais de um passo, ele te carrega nos braços. Então, que você, nesse momento, seja consolada com um abraço maravilhoso do seu Pai, o carinho, o afago, o beijo, o colo do seu Pai. E você ouvindo as palavras dele falando assim, minha filha, eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou junto com você. Eu te amo, eu te abençoo. Vai passar. Vai dar tudo certo. Você vai sair dessa mais forte, mais firme, mais confiante. Vai passar. Eu estou com você. Amém? Que Deus te abençoe, minha querida. Mais ainda. Bênçãos, bênçãos transbordantes. Amém? Beijo.